9. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém? O Senhor não está falando aqui sobre predestinação fatalista, mas o Senhor está falando que em Cristo Jesus, nós somos predestinados, como igreja de Cristo, como pessoas de Cristo, como membros do corpo vivo de Cristo, a viver eternamente com Ele. E esse é o propósito do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida. Quando eu falo propósito do Senhor, eu estou declarando aos irmãos aquilo que os irmãos já sabem, que tem nas Sagradas Escrituras, e que o Senhor espera que estejamos verdadeiramente vivendo conforme os seus princípios. E nós precisamos observar coisas que muitas vezes imaginamos como coisas mínimas, coisas simples, mas quantas vezes essas coisas mínimas e simples geram consequências terríveis para a nossa vida. Todo sacrifício Jesus fez, e hoje assentado à direita do Pai, Ele faz uma única coisa, como diz a palavra, Ele intercede por nós. Como se isso não fosse suficiente, o seu Espírito Santo, da mesma maneira que habita em todo aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, intercede por nós junto ao Pai, diz o texto bíblico, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o amor, a graça, a bondade de Deus jamais serão descritos pelo homem com precisão. É sempre bom lembrar que tudo o que conhecemos a respeito de Deus foi porque Deus se apresentou. Não foi o homem que descobriu, mas Deus se apresentou, Deus se revelou. E não há como alguém estudar a Deus, porque Ele é absoluto, Ele é Espírito, Ele é verdade. Estudamos a Sua palavra, estudamos tudo aquilo que está contido na Sua palavra, para que verdadeiramente possamos ter uma vida diferente, uma vida que faça a diferença. Não é uma vida que se alegra e se expõe, não, no sentido de aparecer, não. É uma vida que procura viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Então nós podemos dizer que a nossa atenção e primazia devem estar totalmente voltadas para o nosso Deus, que nos amou muito antes de tudo ser criado e continua nos amando. Então o amor divino, ele não foi encerrado após a ressurreição, mas permanece com toda a força. E o Senhor nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 20: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Nós podemos dizer que a maior das promessas contidas no texto é a garantia da volta de Jesus Cristo. Ele assegura que jamais estaremos sozinhos. Então, com isso, Jesus garante a sua presença habitando em nós. Pastor, mas quem habita em nós é o Espírito Santo, é Deus habitando em nós. E a ação de Deus em nós é a ação do Espírito, porque não são três deuses, mas um único Deus. O único Deus que é trino e uno. Agora, irmãos, vejam que o Senhor inicia o texto falando em amor e obediência aos seus mandamentos. O apóstolo Paulo não estava escrevendo nada da sua mente, nada do seu coração, mas ele estava escrevendo justamente aquilo que o Espírito Santo estava colocando na sua mente, trabalhando no seu coração. Mesmo diante dos momentos mais difíceis, mesmo diante dos momentos mais terríveis da nossa vida, o Senhor não nos abandona. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele está presente. Mesmo quando estamos
numa das encruzilhadas da vida, nas decisões que precisamos tomar, das opções que devemos ter, Deus nunca nos deixará sozinhos. Aleluia, aleluia. E Ele intercede em nosso favor, Ele age em nosso favor. Então nós podemos dizer que a ação do Senhor é em nosso favor. Ainda que não percebamos Ele agir, Ele está agindo em nosso favor. Ele age, Ele está agindo e assim continuará. Aleluia. Então nós podemos dizer que a bondade de Deus é incomparável. Porém, isso não significa que o Senhor irá facilitar a nossa vida. No sentido, esse aqui é meu filho, isso aqui é minha filha. Não, então eu vou fazer alguma coisa para que ele não enfrente tal coisa. Aí a gente volta lá para aquele texto que você conhece muito bem, onde o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, 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 aleluia. Agora, existem promessas que são exclusivas para aqueles que estão em Cristo. A presença divina habitando em nosso ser, somente para aqueles que são em Cristo. Eu li o texto agora, de João 14. A filiação divina. Então, em Cristo Jesus, o Senhor Deus nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Não na vontade da carne, não na vontade do homem, não na vontade da denominação, mas da vontade de Deus. Aleluia. A promessa também de que seremos recebidos por Ele no céu, e lá ficaremos em segurança e paz eternamente. E o Senhor nos diz que, a Bíblia nos fala, o Senhor declara que Ele, Deus, é o construtor e o arquiteto. Arquiteto e construtor. Ô, irmão, por favor, irmão, vai fazer uma reforma na sua casa, chama um arquiteto. Faz aquilo que você entende, mas aquilo que você não entende, que você acha que entende, não, chama alguém. Tudo que a gente vai fazer aqui, chama um arquiteto. As arquitetas da igreja. Agora, relembrando o nosso texto básico, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, igreja amada do Senhor, o trabalhar de Deus visa o bem de todos aqueles que estão em Cristo. E o trabalhar de Deus visa salvar aqueles que ainda não estão em Cristo, aqueles que ainda não são salvos. E essa é uma responsabilidade nossa como igreja de Cristo. Então, se verdadeiramente amamos o nosso Redentor, estamos certos de que todas as promessas que recebemos dele serão cumpridas. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Mas o tempo está passando, pastor. E será que Deus vai cumprir essa promessa quando eu estiver lá, sem nem poder andar direito? Espera aí, irmão. Ô, irmão, Deus sabe exatamente de tudo. Ele sabe o dia e a hora que seremos chamados. Ele não tem uma noção vazia do tempo, não. Ele sabe exatamente o tempo. Ele sabe o tempo que nós temos. E o escritor da carta aos Hebreus, ele nos faz uma importante advertência. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha só. O Senhor usa o escritor da carta aos Hebreus para nos falar isso. Então, se a gente observar com um pouco de atenção, a gente vê que quantas vezes textos bíblicos estão ratificando promessas de Deus, promessas de bênçãos para a nossa vida. E lá em Marcos 9, 23, Jesus Cristo nos mostra a importância de aplicar a nossa fé no Deus eterno. Aí lembra daquela história?
O homem tinha um filho e ele era tomado por um espírito mau. O espírito jogava na água, jogava no fogo. E o homem tinha levado o seu filho ali para os discípulos expulsarem aquele demônio, e os espíritos não conseguiram. E aí quando Jesus chega e repreende, então aquele pai aflito diz assim: será que o Senhor pode? Aí, se tu podes, aí Jesus diz assim: tudo é possível àquele que crê. E aquele homem disse: eu creio, Senhor. Crê em Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Igreja amada do Senhor, a bondade de Deus é demonstrada a cada momento. E para percebê-la, basta fixar o olhar em Cristo. Será que temos feito isso? Me pergunto se eu temos feito isso, irmão. Ô irmãos, o que é que a gente está guardando na mente? O que é que a gente está guardando no coração? Com base no nosso texto bíblico, nós podemos afirmar que Deus age para o bem daqueles que o amam. Agora, o amor reconhecido por Deus é aquele que resulta do fato de termos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Único Senhor, único Salvador. Agora, em Cristo nós somos separados do mundo para que nos tornemos semelhantes a Ele. Olha só, Deus trabalha na nossa vida para que sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus. É por isso que Ele está presente em todo o tempo, e Ele espera que as nossas decisões sejam decisões firmadas nos seus princípios. Se uma pia lá na cozinha, em qualquer lugar, ela está fechada e ela começa a encher devagarinho, vai enchendo, vai transbordando, e o transbordar da água depois toma a casa toda. E em Cristo, somente em Cristo nos tornamos seus filhos. Agora a gente vê que tudo é através de Cristo, tudo é em Cristo. E a celebração da ceia do Senhor, nós somos lembrados do amor de Deus, também somos lembrados da sua determinação em salvar todos aqueles que creem em seu Filho unigênito. Da mesma maneira, irmãos, o nosso olhar, na celebração da ceia, da mesma maneira, o nosso olhar vai lá no passado, no sentido de lembrar do sacrifício de Cristo, e vai lá no futuro, promessa que Ele nos fez. Aleluia, 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 glória a Deus. Então, da mesma maneira, o nosso olhar vai para o futuro, onde aguardamos o arrebatamento da igreja, e estaremos eternamente na presença do nosso Deus, desfrutando de tudo o que está sendo preparado para passarmos a eternidade. Na celebração da ceia do Senhor, nós voltamos o nosso olhar para o grande sacrifício que Jesus fez por nós, do compromisso que firmamos com Ele, compromisso de buscar a santificação. Compromisso de amar os inimigos. Eita! E orar por aqueles que nos perseguem. Eita, Jesus! Ele não está dizendo que é para conviver, mas Ele está dizendo que é para amar. Então, se ama, deseja tudo de bom. Eita, Jesus, agora. E agora? Orar por aqueles que nos perseguem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa experiência, faça essa experiência, aí você vai ver quanta coisa vai acontecer na sua vida. Ele diz mais que sem a santificação ninguém o verá. Agora, o amor de Deus é por cada ser humano, mas o amor onde Ele trabalha no sentido de proteção, no sentido de
ensino, do sentido de lembrar, é aqueles que estão em Cristo, porque Ele nos torna templo do Seu Espírito Santo, amém? Então, o que é que Ele faz? Quando a gente crê em Jesus, Ele diz: agora você crê, então você não vai morrer. Não é a morte física, é a morte eterna. A morte espiritual, não. Morte eterna não é desintegração, por favor. Tem gente que pensa assim: eu vou morrer, eu vou ser desintegrado. Desintegrado, coisíssima nenhuma. Morte eterna significa viver eternamente, separado do Senhor, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estão lá no inferno, com todos os sentimentos, todas as lembranças, depressão que ninguém nunca imaginou, sendo lembrado das oportunidades que teve eternamente. Mas Deus é amor, um dia Ele vai tirar aquele povo de lá. Não, a Bíblia diz que não. A palavra do Senhor não muda, não é como a palavra do homem. Não, essa palavra do Senhor não muda. Morte eterna significa então separação eterna do Criador. Agora Ele diz também que aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê rejeita Cristo, e sobre tais pessoas permanece a ira de Deus. E sobre isso o apóstolo João, de uma forma muito objetiva, muito direta, ele nos faz uma grande e ao mesmo tempo terrível promessa e advertência. Qual é? João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a grande promessa é para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo, promessa da vida eterna. O Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim. Aleluia. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Rapidamente. Último livro da Bíblia. Capítulo 21. Então, a grande promessa dos que creem, né? A vida eterna. E a terrível advertência é para aqueles que rejeitam a Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Aí diz: sobre ele permanece a ira de Deus. Aí veja o que Jesus diz assim. Agora, significa que não entrarão na Nova Jerusalém Celestial. Por quê? Aí ele diz, versículo 17, capítulo 21, versículo 17: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É 27, você ouviu 7, foi? Eu não sei porque o pregador falou 7. Ele tinha que ter falado 27, obrigado. Está aí. É por isso que a gente tem que guardar o coração, igreja. Pelo amor de Deus, guarda o teu coração. O Senhor diz acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Guardar o coração é um exercício de fé, gente. Guardar o coração, não deixa nada no coração, que aquilo que aborrece, aquilo que entristece. O negócio está ruim, ora.
Se Deus diz que é para orar pelos inimigos, quanto mais orar pelos irmãos. É para orar um pelo outro, é para abençoar. Está ruim? Ore, abençoe. Apresente a sua vida diante do Senhor. É para orar pelo colega do trabalho, é para orar pelo seu chefe, aquele cara chato, terrível, que vive lhe perseguindo. Ora por ele. E aquele que você vê que é inimigo, ame. É muito mais do que orar. Se eu pudesse, eu abria e fazia entender isso, cada pessoa entender isso. E entender que isso não é um extremo. Não, o pastor Múcio é extremista. Não, nada disso. É a realidade da palavra. Sabe por que eu falo tanto assim, irmãos? Porque houve uma época da minha vida, antes da minha real experiência com Cristo, muito antes de ser pastor, que eu guardava tudo no coração. O cara me dava um trancão, eu já tinha vontade de fazer determinada coisa. Um trancão na rua, no trânsito. E aí às vezes eu vejo crente na igreja e a fisionomia triste, carregada. Ué, por que está triste? Por que está com a fisionomia assim? O Senhor falou comigo. E quantas vezes me coloquei de joelhos e apresentei vidas ao Senhor e abençoei. O Senhor cumpre o que está escrito na sua palavra. Ele cumpre, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele muda situações, Ele restaura, Ele salva, Ele cura, Ele ressuscita. É por isso que ele diz assim na hora de tomar a ceia: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma e beba. Coma do pão e beba do fruto da videira. Guardar ressentimento. Que grande besteira. Ah, não vou por ali não, porque ali está aquele irmão, ele não gosta de mim. Vai por lá mesmo, rapaz. E dá uma paz do Senhor bem dada. E se ele não responder, vai voltar para você. É isso. Aleluia, glória a Deus. Quando você diz, você está glorificando: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me despertado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me feito entender, e tem me feito o teu Santo Espírito me lembrar. A trombeta vai tocar a qualquer hora, a qualquer momento. O Senhor pode me chamar ou chamar você. E aí? Eu não vou chegar, nem eu nem o pastor Murilo, não chegaremos diante do Senhor dizendo assim: a tua palavra não foi pregada. Não me interessa se você gosta ou não gosta, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou ministrar a palavra. As coisas podem mudar, os assentos podem mudar, a mesa pode mudar, o púlpito pode mudar, o computador pode mudar, mas a palavra não. Aí tem gente que fica olhando para detalhes. Olha para Jesus. Olha para Jesus, igreja. Acaba com isso. Olha para Jesus. Olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para Jesus, a gente não vê nada de ruim aqui na frente, a gente só vê Jesus. É isso. E Ele não faz isso só com alguns, Ele faz com todos, com todos. Deus não tem filhos prediletos. Oh, glória a Deus. O que você está fazendo? Eu vou à igreja todo dia, eu participo da ceia, eu faço isso, eu trabalho na igreja. E daí? É uma nova criatura em Cristo Jesus? Se não for nada feito. Nova criatura em Cristo Jesus. A nova criatura, ela é tentada, mas ela resiste. Eu não estou dizendo que a nova criatura deixa de ser pecadora, não. É, porque nós somos pecadores quando estivermos nesse corpo da nossa morte. Mas o Senhor nos dá saídas. E quantas vezes a gente fala o que não devia falar? Quantas vezes a gente fala o que não deveria falar? Vê que Ele fala assim: se pratica uma abominação, é a mentira. Vê como o Senhor leva a sério a mentira. Não tem uma mentira pequena, uma mentira grande, uma mentira média. Não, irmão. Mentira é mentira. E quantas vezes
Aleluia. E quantas vezes você não se vê assim, puxa, eu falei aquele negócio e não era exatamente aquilo. Será que eu menti? Quantas vezes você dá uma resposta e depois de algum tempo o Espírito de Deus vai e fala com você e diz, eita ferro. E agora, volta lá e pede perdão. Ih, Jesus. Aí vai lá, humildemente, de coração, e pede perdão. Ai, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena perder a comunhão com o Senhor. Não vale a pena ameaçar a entrada na Nova Jerusalém Celestial por causa de coisas pequenas, coisas da vida. Ah, porque o Senhor falou comigo há 25 anos e disse tal. Como é? E você está guardando isso há 25 anos, guardando no teu coração. Graças a Deus a trombeta não tocou e o Senhor não lhe chamou. Estou falando de uma coisa real que aconteceu. Ô Jesus, eita Senhor, meu tempo acabou. Agora a celebração da ceia é um memorial, onde proclamamos a morte de Jesus Cristo e anunciamos a sua ressurreição ao terceiro dia. A celebração da ceia do Senhor é o cumprimento de uma ordenança, de uma das duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo para a sua igreja. Também é um memorial. Eu sempre que celebro a ceia, eu leio esse texto, para que você decore, que eu já decorei, mas eu leio, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios 11, ele diz assim, Paulo diz assim, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, versículo 28 e 29. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a maior dificuldade? Nossa, é minha também. A gente está com nossos ouvidos afinados com o diapasão do céu. Peça ao Senhor discernimento. Discernir se a palavra está vindo dele ou não. Temos o Espírito Santo, gente. Ele não está dizendo que não é para não participar da ceia. Examine, tem alguma coisa? Pede perdão ao Senhor, de coração, e passa a viver diferente. Alô, alô, quem está acordado, diga amém. Glórias ao nome de Jesus. Os elementos da ceia, o pão simboliza o corpo de Cristo, e o fruto da videira, suco de uva, simboliza o sangue de Cristo derramado no Calvário. Quem é que pode participar dessa ceia? Aqueles que já professaram a sua fé e foram batizados em uma igreja evangélica. Não importa se o batismo foi por imersão ou aspersão, não importa. Está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, está nos visitando, é nosso convidado de honra para participar dessa ceia, porque a ceia do Senhor é uma ceia de comunhão. Eu posso dizer que também é uma ceia de libertação. É uma ceia onde a gente pode ter um marco como um novo começo,
na vida da gente, totalmente diferente do que era antigamente. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então Jesus nos deixou e nós vamos fazer como Ele fez. Ele distribuiu do pão, distribuiu do vinho, todos comeram, todos beberam. Mas Judas não estava mais presente. Eu convido a igreja para ficar de pé, pastor Murilo. Antes de Jesus participar da ceia com os seus discípulos, ele fez uma oração. Ó Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe exatamente de todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, de todos os nossos projetos. Nesse momento, Pai, nos colocamos diante do Senhor, para que verdadeiramente tudo que não provém do Senhor seja retirado do nosso coração, de cada mente, onde estejamos declarando lugar de permanência somente do Teu Santo Espírito, e que a Tua igreja permaneça neste lugar, como sal da terra e luz do mundo, no nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir aqui. O pão simboliza o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo, simboliza. Como Ele fez com seus discípulos, comamos dele todos. Da mesma maneira, bebamos dele todos. Aleluia. No pão, anunciamos a morte de Cristo. No fruto da videira, proclamamos a sua ressurreição ao terceiro dia. E nós vamos agora cantar um hino de celebração. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, você vai sair do seu lugar com alegria, devolvendo o dízimo